que acontece com os nossos intestinos quando você, a gente não se alimenta bem? Então, o que eu quero falar aqui hoje é sobre a nossa biota, os micro-organismos que moram dentro da gente. Hoje em dia a gente já sabe que a gente tem mais de 1 quilo num adulto de micro-organismos. Se você imaginar 1 quilo, é como se fosse um órgão feito majoritariamente de bactérias. E esse órgão, de 1 quilo de bactérias lá dentro, ele pode ter bactérias benéficas, que a gente costuma chamar de probióticos. Ele pode ter as maléficas, que podem causar algum malefício, doença, que seriam os patógenos. Também pode ter algumas que estão ali e não estão, num particular momento, fazendo nada demais. Elas estão existindo, mas não causam, ou a gente não conhece se elas estão causando benefício ou malefício. Como é que a gente sabe o que a gente tem dentro, o que vai fazer bem, o que vai fazer mal? É importante saber que, em geral, as bactérias, elas funcionam de uma forma que elas conseguem medir qual o tamanho da população delas dentro da gente. Por que eu estou falando isso? Porque não existe a ideia de esterilidade, assim, do tipo, matei todas, ou tomou um antibiótico contra alguma infecção e matou todas. Nunca existe realmente matar todas. Quando você pega no microscópio e olha, sempre vai ter um pouquinho de cada família ali, ainda que seja uma minúscula quantidade. O que acontece? Elas vão percebendo qual o tamanho do grupo delas, e a partir de um certo tamanho dessa população ela pode ativar uma nova função. Poderia ser uma função boa ou uma função ruim, de uma infecção, por exemplo. Se a gente tem 85% de coisas boas e só 15% de bactérias que não são legais, em geral esses 15% vão estar ali, eles vão viver dentro da gente, mas não vão causar nenhum grande mal. O problema é quando a maioria delas está em desequilíbrio. Nós somos um conjunto de coisas, de micro-organismos o tempo inteiro. E a gente vem de uma época que a gente se assusta muito com isso, que no século passado foi muito a culpa da bactéria das doenças. E hoje em dia a gente já vê que não, que esses bichinhos bons dentro da gente produzem vitaminas do complexo B, enzimas digestivas, uma série de outros componentes, até mesmo da categoria do ômega 3 já foi encontrado feito por elas. Então nós precisamos de micro-organismos benéficos dentro do nosso corpo. E daí a gente pensa, como que a gente pode escolher quais que moram dentro da gente? Tudo que a gente come influencia em quais estão dentro da gente. Vamos pensar junto nisso. Lá dentro tem um monte de famílias, dezenas de tipos. Daí você toma um suco verde. O suco verde é feito de verduras, tem um pH mais alcalino, tem magnésio na composição, 1000 coisas. Então, todos aqueles bichinhos que estão lá dentro que melhor se adaptarem ao suco verde são os que vão crescer durante os próximos minutos e horas. Então, você jogou o suco verde, aqueles que conseguem se adaptar, se alimentar e prosperar com o suco verde, crescem. As outras populações começam a diminuir. Daí, você vai lá e come uma rosquinha, um docinho, um pãozinho. Daí, aquelas que melhor se adaptam ao pãozinho, ao docinho, vão prosperar durante as próximas horas. Cada escolha que a gente vai fazendo vai alterando quem vai ter a maior chance de ser a maioria dentro do nosso corpo. Isso vai mudando ao longo dos momentos que a gente come, porém, como a gente tem uma alimentação que normalmente se repete, a gente vai ter sempre uma média de algum tipo. Quando está em desequilíbrio, a gente acaba vendo alguma doença, por exemplo, candidíase. Agora, o que pode ser a consequência da gente ter isso desequilibrado? Então, desde a má absorção dos nutrientes, às vezes você pode estar comendo uma coisa nutritiva e não conseguindo absorver porque lá dentro está infestado de alguma coisa que não faz bem, que pode estar machucando a parede intestinal. Isso seria a coisa mais simples, não absorver. Mas também pode ter outras consequências. E essas consequências aconteceriam por conta de resíduos, tipo restinhos de coisas que ficam ali. Os resíduos, eles podem provocar mau cheiro na gente. Então, às vezes, o hálito matinal, ou mau hálito mesmo no dia a dia, o odor nas axilas, nos pés. Vários desses odores eles podem estar indicando que tem um material putrefado dentro do corpo. Porque esses resíduos que fazem esses odores, eles não vêm de lugar nenhum, senão de que dentro do nosso corpo. Pode acontecer mau cheiro, pode acontecer candidíase, pode acontecer inflamações, desde inflamações subclínicas, que a gente não percebe sem exame, até mesmo inflamações mais severas. Isso pode nos trazer um certo cansaço, porque esses resíduos entrando na corrente sanguínea constantemente, vai ter sempre alguma parte do nosso corpo tentando lidar com isso e equilibrar isso.
Então o fígado, os rins, a pele, os pulmões, tudo vai estar trabalhando para limpar. No mínimo poderia causar um tipo de um envelhecimento precoce, mas também poderia agravar alguns outros quadros de doença. Então eu vim aqui contar isso porque eu acredito que isso é uma coisa que precisa estar bem para todas as pessoas. Para as pessoas que têm algum problema intestinal ou digestório, para as pessoas que têm algum problema que não é dessa natureza, mas que se não tivesse esse peso, né, dentro do corpo, poderiam ter um alívio para o corpo ter mais energia para cuidar de outra área da saúde. E também para as pessoas que se consideram bem, que não estão tomando remédios, não estão diagnosticadas, porque sempre que a gente tiver uma sujeira dentro do corpo, nosso corpo vai gastar energia para limpar. Eu acredito que é muito importante que a gente tenha uma dieta equilibrada. Se você precisa de ajuda, procura um profissional de saúde. Te convido também a conhecer os alimentos fermentados. Falo isso porque eu acredito que a nossa casa ela não é a mesma, sabe? Se a nossa geladeira, se a nossa casa tá com essas comidinhas que são ricas em vitaminas, são ricas em enzimas, são ricas em probióticos. É como se fosse uma luz que faz parte, entra dentro da nossa cozinha. Incentivo que você tenha, não só os que a gente produz, mas também que você pode fazer em casa. E se você quiser conhecer o que a gente produz, eu te convido a entrar no origemtemperos.com.br e conhecer. Obrigado!